capítulo 9, versículo 1, diz assim. A epígrafe, irmãos, está a conversão de Saulo, tá? E diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Repete, irmãos: que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém a fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo ou seguidor chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Repete, irmãos: eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias, o Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Glória a Deus! Hoje nós vemos, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, não, irmãos? Meu Deus do céu. Irmãos, muitos de nós falamos e também ouvimos, né? A gente ouve muito e a gente até fala muito essa frase assim: nossa, quando eu encontrei Jesus, né? Quando eu encontrei Jesus, quando eu achei Jesus, quando eu conheci Jesus. A gente fala muito isso depois da nossa conversão. A gente fala muito: quando eu encontrei Jesus, quando eu conheci Jesus. A gente vai contar para as pessoas alguma coisa. E muitos não conseguem compreender a dimensão e a profundidade dessa frase, não é verdade? Porque muitos, eu já ouvi isso: nossa, mas por que crente tem mania de ficar falando que quando eu encontrei Jesus, quando eu conheci Jesus, né? Por que bobeira é essa? Quem que não conhece Jesus? Quem que já não ouviu falar de Jesus? E eu não sei por que crente tem mania de falar que quando eu conheci Jesus. E na verdade, irmãos, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo já ouviu falar de Jesus, amém? Mas pode ser que tem pessoas que conhecem Jesus pelos seus pais, através da vida dos seus pais, porque os seus pais contaram coisas a respeito de Jesus. Então você conhece a Jesus através das experiências que os seus pais tiveram, do que eles contam a respeito de Jesus. Mas, irmãos, conhecer a Jesus
diferente de encontrar Jesus. Glória a Deus. Amém? É diferente. Conhecer Jesus é diferente de encontrar Jesus. Quem se lembra aqui de quando encontrou Jesus? Eu me lembro quando eu conheci Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu tinha por volta de 16 e 17 anos de idade. Ontem, entendeu? E eu conheci na igreja do Evangelho Quadrangular de Campinas, no Campos Elíseos, a igreja do pastor Luiz Ramos. Foi lá que eu conhecia Jesus. Glória a Deus. E a partir daquele momento, quando eu conhecia Jesus, então eu passei a ouvir as coisas a respeito de Jesus. Eu passei a ser ensinada a respeito de Jesus, né? Eu comecei a ver as pessoas tendo experiências com Jesus, sentindo Jesus do meu lado. É isso, eu comecei a conhecer Jesus. Mas eu me lembro muito bem quando Jesus me encontrou. Eu não esqueço esse dia quando Ele me encontrou. Porque nesse dia, quando Ele me encontrou, irmãos, eu levantei a minha mão e o aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida. E aí foi nesse momento em que eu passei a ter experiências com Ele. E eu passei a viver não as experiências dos meus pais, não as experiências do meu irmão do lado, ou do que a minha amiga contava, mas eu passei a ter as minhas próprias experiências com Jesus. Aleluia! E Lucas começa a nos relatar aqui em Atos a respeito do encontro de Jesus com Paulo, que naquele tempo era chamado de Saulo. Irmãos, Saulo é nascido romano, é de nascimento romano. Olha, vamos conhecer muito bem a história desse homem de Deus. Saulo é de nascimento romano. Romano foi o povo que mais perseguiu a Jesus. Saulo fazia parte do partido dos fariseus, que era um partido conhecedor das leis de Moisés, profundo, tá? Então Saulo fazia parte desse partido. E o partido dos fariseus e dos escribas foram os partidos que mais perseguiram a Jesus. Olha onde Paulo vem. E Saulo, ainda Saulo, tá? Saulo também, além de ter nascido em Roma, além de ter sido educado e ensinado nos templos pelos fariseus, Paulo ainda tinha sua influência, irmãos, dos antepassados judeus. Então, Paulo vivia na obediência pela lei de Moisés ali, sabe? E também era influenciado pela cultura judaica. Com isso tudo aí, esse ninho que Paulo nasceu, irmãos, ele era o quê? Um perseguidor de Cristo. Aleluia! Ele era perseguidor de Cristo. Porque para Paulo, além de ele perseguir a Cristo, irmãos, ele blasfemava contra Cristo. Porque para Paulo, que era do partido fariseu, que perseguia Jesus, que tinha influência dos judeus que não acreditavam que ele era o Messias, para Paulo, ele não podia acreditar, irmãos, que como que um homem que foi crucificado, porque em Roma a pior morte era a crucificação, era uma morte maldita. Os piores ladrões, os piores políticos, irmãos, morriam com morte de cruz. Era só quem não valia nada. Entendeu? Então, para Paulo, como que podia um homem ter morte de cruz e esse homem ser o Messias? Então, Paulo passou a dedicar toda a vida dele, toda a inteligência de Paulo foi para ser usado para perseguir os cristãos. Entenderam? Por quê? Porque para Paulo, quando ele perseguia os cristãos, quando ele acabava com os templos, onde tinha uma rodinha lá falando de Jesus, Paulo ia lá e destruía. Para Paulo, ele estava fazendo um bom serviço a Deus. Olha para vocês verem. E no versículo 1, nós começamos a ler aqui, que diz que Paulo, ele respirava ameaças e mortes indo caminho para Damasco. Porque muitos do povo de Deus tinham saído de Jerusalém e estavam indo fugindo para Damasco. Então Paulo queria pegar ele no caminho. E a palavra
Paulo respirava ameaça e morte. E isso, irmãos, respirar ameaça e morte, no grego, tem o mesmo sentido de um animal selvagem que vai à sua caça. Vocês estão entendendo? Era esse sentido que Paulo ia em cima dos cristãos. Paulo ia como um animal selvagem para atacar a caça. Paulo era conhecido, irmãos, como exterminador, homicida, perverso. Vocês já conheciam esse lado de Paulo? Bem, não? Era assim que Paulo era. Em Atos 22 e Atos 26, o próprio Paulo relata a sua conversão. E ele mesmo conta, irmãos, a crueldade que ele agia com os irmãos. Paulo entrava em templos e exterminava todos que estavam lá orando para Jesus. Paulo entrava e obrigava os crentes a blasfemar e a negar Jesus, irmãos. Esse era Saulo, antes do encontro com Jesus. Era essa a vida de Paulo, irmãos. Todo mundo temia o nome do Saulo, porque Saulo era um exterminador de cristãos. E no versículo então aqui, no 3 e no 4, diz assim que indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, houve um resplendor de luz. Glória a Deus. Então Paulo vai no caminho, irmãos, com fúria para atacar os crentes. Só que, irmãos, o Senhor ele é tão maravilhoso, o Senhor é tão lindo, porque o Senhor nos escolhe. E quando o Senhor tem propósito, irmãos, na nossa vida, irmão, você pode estar onde você estiver, que o Senhor vai te buscar. Glória a Deus. Porque Paulo, enquanto caçava os crentes, Jesus caçava Paulo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo caçava os cristãos, mas Jesus estava à caça de Paulo. Glória a Deus. É maravilhoso isso, irmãos. E não foi Paulo quem escolheu a Jesus, mas foi Jesus quem escolheu o Paulo. Amém? E não foi pelas obras, porque Saulo não tinha nada de bom, mas foi pela graça de Deus. Porque o Senhor, Ele vê em nós. Hoje eu estava falando com meu filho. Porque hoje nós vemos aqui, irmão, mas o Senhor vê lá na frente o que a gente vai ser feito. Sabe, como diz o louvor aqui, deixa Deus te usar. Porque, sabe, quando você está de coração aberto, o Senhor já tem planos sobre a tua vida. Então não foi Paulo que escolheu a Cristo, mas foi Jesus que escolheu a Saulo. Aleluia! Enquanto acontece o encontro, diz a palavra que Saulo cai com o rosto em terra. Quando acontece o encontro de Jesus com Saulo, irmãos, o resplendor, a Shekinah de Jesus é tão grande que Paulo é jogado no chão. Aleluia. Paulo é obrigado a se render diante daquele que ele perseguia, diante do tamanho da Shekinah de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes desse encontro, então, ele era Saulo, o perseguidor. Mas depois desse encontro com Jesus, depois dele ver e reconhecer a glória de Jesus, então Saulo passa a ser Paulo, o seguidor. Glória a Deus. De perseguidor, Saulo passa a ser Paulo, seguidor de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Quando Paulo encontra com Jesus, não consegue ficar sem sentir. Sabe, irmãos, não consegue ficar da mesma maneira. Porque quando nós encontramos com Cristo, irmãos, ninguém consegue ficar da mesma maneira. Ninguém é o mesmo depois que encontra Jesus, irmãos. Porque onde o Espírito Santo habita, não pode ficar sujeira, irmãos. Não pode ficar sujeira. Então, o Senhor, quando nós encontramos com o Senhor, há mudança. Sem eu querer, não por dor, mas por amor, o Senhor vem, né? Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tudo que o mundo colocou em nós, que não é dele, é tirado de nós. Glória a Deus. E se preciso for, o Senhor muda até o nosso nome. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 5, a palavra diz assim, que o Senhor diz a Saulo: Saulo, duro é
ti recalcitrar os agulhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que é isso, irmãos? Recalcitrar é ceder, é obedecer. Aguilhões é aquele instrumento que é colocado no boi, sabe, principalmente no carro de boi, quando o boi não quer obedecer, quando o boi não quer seguir, então eles fincam no boi para que o boi obedeça. É quase uma espora, né? Então eles fincam no boi para que o boi obedeça, para que o boi siga. Então sabe o que Jesus estava querendo dizer para Saulo aqui? Saulo, Saulo, eu vi tudo que tu fizeste, e eu, Saulo, te fincava, eu cutucava a tua consciência, mas você não me dava ouvidos como um boi bravo. Então, Saulo, foi preciso que eu te lançasse à terra, foi preciso que eu te lançasse no chão, para que você conseguisse ouvir a minha voz. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor hoje diz para mim e para você: não resista ao chamado de Jesus. Aleluia. Não resista ao chamado de Jesus, irmãos. Amém? Não atrase o que o Senhor tem para a tua vida, irmãos. Glória a Deus. Não atrase, porque se o Senhor tem propósito sobre a tua vida, e eu creio que é para todos, porque senão você não estaria aqui. Aleluia. Se preciso for, irmãos, Ele quebra a perna, como Ele fez com Jacó. Se preciso for, irmãos, Ele leva a pessoa para o meio do mato e faz viver como um animal selvagem, como Ele fez lá com o rei Nabucodonosor, lá no livro de Daniel. Ele vai fazer o que for necessário para que você esteja no centro da presença de Deus. Glória a Deus. Então, se preciso for, Ele vai fazer, porque Ele quer você no centro da vontade dEle. Amém? Porque você é escolhido do Senhor, irmãos. Então não rejeite a voz do Senhor. Venha para o centro da vontade do Senhor, irmãos, por amor. Aleluias. Depois também a palavra do Senhor diz assim, que antes, irmãos, que encontrar a Jesus é ser também protegido por Jesus. Eu só sou protegido, irmãos, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. No versículo 4, diz assim que nós lemos: Saulo, Saulo, por que me persegues? E sabe, irmãos, quando a gente está fora da presença de Deus, a gente é como ovelha fora do aprisco, a gente é como ovelha fora do cercado de Jesus. Nós somos alvos fáceis do lobo, presas fáceis, sabe, de perseguidores, de predadores, irmãos. Quando Jesus diz aqui: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus está nos ensinando nessa noite que perseguir um seguidor de Jesus é a mesma coisa que perseguir a Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? O quanto que você é importante para Jesus? Porque no Salmo 105, lá fala do cuidado e do zelo, da aliança que o Senhor tem com aqueles que são dele. E no versículo 15 diz assim, que ai daquele que toca no ungido de Deus e nos seus profetas. Então, quando encontramos com Jesus, nós estamos protegidos, irmãos. Eu estou dentro do cercado do meu pastor. Aleluia. É Ele quem me defende do inimigo. 1 João 5,18 diz que os filhos de Deus, o maligno não toca. Amém, irmãos? Glória a Deus. O outro ponto aqui, que nós só temos a salvação quando encontramos a Jesus. No versículo 6 diz assim, Paulo, espantado, quando ele ouve a voz de Jesus, e quando ele é tomado por aquela Shekinah, que é levado ao chão, irmãos. E Paulo, quando ouve a voz do seu dono, Paulo diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Irmãos, de perseguidor, irmãos. Irmãos, de perseguidor, blasfemador contra Jesus. Paulo diz: o que queres que eu faça? Paulo reconhece ali, irmãos, quem é o dono da vida dele. Amém? É isso, irmãos, que acontece. Paulo relata a sua crueldade, irmãos. Paulo matava. Paulo segurou as capas daqueles que apedrejaram Estevão, quando ele mesmo não fazia. Esse era Paulo. Mas aí, quando a glória do Senhor toma Paulo, Paulo reconhece a majestade, a deidade, o poderio de Cristo, e ele diz para Cristo: o que queres que eu faça? Aleluia. Sabe, irmãos, a primeira evidência de uma pessoa convertida é quando ela começa a obedecer a Jesus. É quando ela reconhece quem é o dono da vida dela. Então ela passa a obedecer a Jesus. A vontade de Jesus, a aprovação de Jesus é muito mais importante do que eu quero para mim. A segunda evidência de uma verdadeira conversão, ou até do encontro verdadeiro que Paulo teve com Jesus, é que Paulo começa, irmãos, a orar. Orar. O perseguidor, irmãos, além de obedecer, ele passa a orar. O Senhor diz a Ananias: Ananias, vai ao encontro de Saulo, que ele ora. Amém, irmãos? Orar. Por quê, irmãos? Porque quando nós encontramos a Jesus, nós não conseguimos mais ficar sem falar com Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho necessidade de falar com Jesus. Eu preciso ter intimidade com aquele que é meu dono, que é meu Criador, irmãos. Não dá para se converter, não dá para ter encontro com Cristo e não sentir vontade de orar, de falar com Jesus. Amém? Paulo sentia necessidade de orar. Aleluia. Glória a Deus. E o outro ponto da transformação de Saulo, irmãos, de perseguidor, Paulo vira perseguido. Ele perseguia, e agora ele vai ser perseguido. Amém? No versículo 15, no versículo 16, irmãos, Ananias é chamado para impor as mãos sobre Saulo e conduzi-lo. Jesus disse aí para ele. Mas Ananias, irmãos, ele conhecia a reputação de Paulo, porque a reputação de Paulo era conhecida em toda a redondeza, em toda a Palestina. Todo mundo sabia da fama de Paulo. Ananias também temia a Paulo. Ananias, irmãos, fala para Jesus: como o Senhor me conhece? Olha as coisas que ele faz contra os seus. Ananias, irmãos, não consegue acreditar que Jesus está acreditando em Paulo. Não é, irmão? Ananias não consegue acreditar. Fala: como o Senhor está acreditando nesse que persegue o Senhor, que blasfema contra o teu santo nome? Mas Jesus tinha propósito na vida de Saulo, que já era Saulo. Amém? Então Jesus diz assim para ele: vai, porque Jesus tinha pressa. E diz assim para ele: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Isso significa, sabe o que, irmão? Seleção divina. Quem é aqui um vaso escolhido? Levanta sua mão. Você é um vaso escolhido, irmãos? Glória a Deus. Eu creio. E sabe o que Jesus ensina aqui, irmãos? Que nós não devemos desistir daqueles que a gente ama, da conversão daqueles que a gente ama. Nós não devemos desistir daqueles, irmãos, que por algum motivo até já nos decepcionaram, e a gente hoje nem acredita mais. Nem acredita mais nele, que vai dar certo, que vai ser bênção, que um dia pode vir a conhecer Jesus. Mas hoje Jesus manda te falar: não desista dessa pessoa que você ama. Aleluia! Não desista dessa pessoa. Se ela tem te decepcionado, se ela tem te
perdido. Paulo, olha a criação de Paulo. Paulo foi criado desse jeito, até adulto, irmãos. Você mudar uma cabeça de um adulto, tirar as convicções de uma pessoa. Perseguidor, exterminador, cruel, perverso. Mas o Senhor Jesus o escolheu, assim como Ele tem propósito para mim, para a tua vida e para aquele que está lá naquela casa. Aleluia. E para essa pessoa que o Senhor colocou agora no teu coração para você orar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque o Senhor escolheu, irmãos, Paulo. Sabe, o Senhor, Ele tinha propósito para Paulo, irmãos. Aleluia. De perseguidor, irmãos. Jesus falou para ele: agora você vai ser perseguido. Lá no versículo 16: agora você vai ser perseguido. Aquilo que você fez os outros passarem, eu te levarei a reis, eu te levarei a governantes, eu te levarei aos gentios, que são aqueles que não conheciam a palavra do Senhor, que não eram judeus. Eu te levarei a esses para que você pregue o evangelho, porque a conversão, irmãos, só vem pela pregação da palavra. Glória a Deus. Eu posso falar, mas se eu vou justificar na palavra, irmãos, não vai atingir o coração. Aleluia. Glória a Deus. Mas o Senhor falou para ele: eu vou te levar, falou para ele: eu vou te levar em todos esses lugares, mas você vai saber o que é padecer pelo meu nome. E Paulo, irmão, Paulo, de perseguidor de igrejas, Paulo passou a ser o maior implantador de igrejas. Olha o que Jesus faz quando Ele entra na vida de alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Paulo, sabe, irmãos? Paulo, depois de Jesus, foi o maior pastor. Esse foi Paulo. E Paulo realmente padeceu, irmãos, porque a gente precisa tirar do nosso pensamento, do coração, ou de mentiras que disseram que quando a gente vem para Jesus, a gente não passa por nada, não. Que a nossa vida é as 1000 maravilhas, que a gente vai viver no paraíso. Esquece, irmão. Esquece. Porque nós não pertencemos a esse mundo. Glória a Deus. Nós não somos cidadãos desse mundo. Vocês estão entendendo? E o próprio Jesus falou: agora você vai ver o que é padecer pelo meu nome. Mas o Senhor nos garante que em nenhuma batalha, que nenhuma coisa que passarmos aqui nessa terra, nós ficaremos sozinhos. Glória a Deus. Nada, irmãos. Nada. Em nenhum lugar. Porque o Senhor é aquele que está na frente do exército. Aleluia. Ele que vai primeiro. Depois nós vamos. Aleluia. Aleluias. E Paulo, irmãos, então foi açoitado, foi apedrejado, foi deixado nu, passou por naufrágio, passou fome, foi preso. Tudo que Paulo fez com os outros, Paulo passou. Mas sabe o que aconteceu? Se coloque de pé em nome de Jesus, se o louvor subir. Irmãos, mas sabe o que aconteceu de mais lindo, irmãos? Sabe o que aconteceu de mais lindo, irmãos? É que mesmo Paulo sendo perseguido e passado por tudo que ele passou, Paulo vai lá, no final, lá, quase já sendo morto, ele foi mais um mártir que morreu por defender e por não negar a Cristo. Presta atenção aqui, irmãos, que o Senhor ainda tem coisa maravilhosa para falar. Sabe, Paulo chega para Timóteo, vai ensinar Timóteo como que ele tem que agir. Paulo está lá no final, irmãos, preso em Roma. E Paulo diz a Timóteo assim: olha, Timóteo, você segue a tua carreira. Fique firme, enfrente o que vier, continue firme. Porque eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Irmãos, Paulo passou por tudo e Paulo continuou firme no Senhor. E sabe o que a gente aprende aqui, que o Senhor hoje quer que você guarde no teu coração? Que encontrar a Jesus, irmãos, é nunca mais ficar da mesma maneira. Aleluia. Quando eu encontro Jesus, eu nunca mais sou igual. Que encontrar a Jesus, irmãos, é estar protegido dentro do cercado de Deus. Aleluia. E que para esse encontro, se houver resistência, se preciso for, o Senhor vai levar a tua cara ou a cara de quem quer que seja no pó, para fazer com que nós estejamos no centro da vontade de Deus para a nossa vida.
E para terminar, irmãos, quando nós encontramos com Jesus, mesmo aquele que não é bênção hoje, se torna a maior bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus! Dê uma salva de palmas para Jesus!